Muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com Atualidades PAN, que leva até você as notícias que tiveram mais destaque durante este dia de hoje, que terão destaque daqui para frente. E, obviamente, que momento de transição, tanto no estado quanto na presidência. Então, cada dia a gente tem notícias, muitas, e às vezes uma de um jeito e daqui a pouco já muda também. Como, por exemplo, tínhamos algumas pistas, tivemos alguns convidados para ocuparem o Ministério da Agricultura, entre eles um deputado nosso aqui do Rio Grande do Sul, mas o presidente eleito, Jair Bolsonaro, escolheu a deputada Tereza Cristina, que foi sugerida pela Frente Parlamentar da Agricultura, da qual ela é presidente, e chegaram a um acordo comum. A deputada tem uma excelente comunicação com o setor, ela é do setor, ela planta arroz, ela é pecuarista, então nos parece que foi mais ou menos por aí que o presidente Bolsonaro... Ela é engenheira agrônoma, tem pós-graduação. Exatamente. Ela é a líder da frente parlamentar do agronegócio. E é presidente do... Mas rolou um clima aí, viu? Se você quer explorar o assunto, a gente já começa. Deixa só eu concluir a outra coisa que também eu penso que seria importante nós colocarmos aqui como entrada para depois a gente discutir. Graças a Deus, Jair Bolsonaro, nosso futuro presidente, resolveu acabar com o Ministério do Trabalho. Porque era um rendezvous aquele Ministério do Trabalho. Tem muita gente revoltada com isso. Mas por quê? As pessoas estão revoltadas. Sim, mas qual é a revolta das pessoas? Dizendo que isso é impossível, que vai acabar com os direitos do trabalhor, que não sempre... tem nada que ver uma coisa com a outra. Não há nenhuma relação. Não, mas numa época de desemprego, acabar com o Ministério do Trabalho, esse é o argumento. Esse é o argumento do pessoal do PT. Aliás, aliás, eu gostaria de dar um recado para os meus amigos do PT, tem muitos amigos do PT, que eles devem fazer uma estátua para o Jair Bolsonaro, em homenagem por ele tirar o Moro da Operação Lava Jato. Também. Agora não tem mais o Moro na Lava Jato. Uma boa estátua para o doutor Jair Bolsonaro. Mas, agora assim, tem uma Moura lá. Não ter Ministério do Trabalho não significa nada. Ele só... Esse Ministério do Trabalho tinha que terminar. Era uma coisa que estava contaminada, estava poluída, não fazia coisa nenhuma. Venda de carta sindical. Era exatamente o que o Gustavo Vitorino passou tantos anos dizendo aqui. Mas tu ias falar sobre a escolha da ministra da Agricultura. Essas extinções, rapidamente, as extinções dos ministérios, na verdade não são extinções. Ele vai reunir no mesmo ministério vários ministérios. Qual é a intenção? Não vai desempregar ninguém, quem está concursado, os técnicos vão continuar lá, os departamentos vão continuar lá, vai continuar com o status de ministério, tudo igual. Qual é a intenção do Bolsonaro? É acabar com parte ou a totalidade dos 23 mil cargos em comissão. Acabar com esse cabidão de emprego em Brasília, que é cargo em comissão em ministério que cuida de nada com coisa nenhuma. Então, assim, Ministério do Trabalho. Qual é a atividade do Ministério do Trabalho? A Alcine vai continuar existindo. A fiscalização do Ministério do Trabalho vai continuar existindo. Passa a ser Secretaria do Trabalho pertencente ao Ministério do não sei quem, não sei o que lá. Parece que vai ser do Ministério da Justiça ou do Ministério do Desenvolvimento Social, não sei. Vão acoplar. Mas vai continuar existindo o Cine, vai continuar existindo tudo, a legislação trabalhista, vai continuar tudo igual. O que o Bolsonaro está tentando acabar, reunindo esses mistérios, é com 23 mil cargos em comissão. Cabidão de emprego para amigo de político em Brasília. Exato. Na verdade, até porque, só um comentário rápido, até porque o custo da Previdência e o custo fixo do funcionalismo já ocupam 75% do nosso orçamento. Então, essa é a principal razão. O que eu gostaria só de trazer, se tu me permite, Ruxa, é o seguinte, tudo, dona... O Ministério do Trabalho existe há 80 anos. E nós estamos com quase 13 milhões de desempregados. Quer dizer, está comprovado que ele era exatamente o que o Gustavo está trazendo. Um cabide de empregos. A gente precisa diminuir o custo do Estado. E é excelente essa iniciativa. O que vai trazer emprego?
ambiente de negócios favorável, aonde as empresas conseguem investir e aí gera o pleno emprego, que era o que nós tínhamos lá pelos idos de 2008, que independente da política, nós tínhamos o pleno emprego. O que nós precisamos? É aquela velha história, é o custo Brasil. Eu até fiz uma análise aqui, é desburocratizar, reduzir encargo trabalhista, Burocratizar. Não, diminuir o custo. Reduzir. Reduzir, obrigada, a folha de pagamento. Quer dizer, hoje em dia, muitas pessoas desempregadas estão pegando o seu FGTS e estão tentando empreender. E estão se dando conta da dificuldade hoje de tu manter uma carteira assinada seguindo todas as regras trabalhistas. Então, é um monte de esquemas que tem que ser feitos. É uma política de economia, é uma política também de reduzir os custos para gerar isso que a gente vai ver, né? Porque tu precisa ter um ambiente de negócio seguro, não é, Gustavo? Agora, deixa o Ruth falar que também ele... quero me a Carla inscrever. também. Fala, Ruth, depois fala a Carla. Quero me inscrever. A Carla está inscrita também. Vamos por ordem de inscrição. Cederia a vaga da Dona Carla também. Começa, tu vai Não, ficar sem. vai. Não, eu quero fazer duas... Vai. Bom, seu marido, só porque o senhor nos abandonou aqui, seu marido. vai Já se perder. prepara. Não fala. Ministério da Agricultura. Eu quero falar a verdade. Em relação ao Ministério da Agricultura, eu quero dizer Vamos lá, o seguinte. vamos falar. Ele vai falar? Tá. Eu quero dizer o seguinte, primeiro, o Bolsonaro ele tem uma grande vantagem que que ninguém tem desde 1986. Como ele não se elegeu comprometido com partidos, só um presidente eleito na condição dele poderia fazer o que ele estava fazendo. Porque desde 1986, todos os partidos que se elegeram, dona Marta, se elegiam numa composição e precisava, sim, acomodar aquela fila de coisas. Sim. A gente sabe como é que é a pressão e não há como fazer diferente. Ele, como chegou com o partido dele, e ele até nisso eu preciso render essa homenagem a ele, que as pessoas diziam, quer vir, vem. Te agarra, ele disse pro Dória, quer vir, vem, mas eu não me comprometo contigo. Claro. Isso está permitindo a ele que ele faça essa redução monstruosa que o Gustavo está trazendo. E a segunda, é uma pena que a informação não chegou e eu pensei que fosse a primeira coisa que a nossa bancada fosse dizer aqui. Está se extinguindo o Ministério do Trabalho, não a Justiça do Trabalho. Bem Essa informação, porque quando a gente dá a notícia, a gente acha que está dando para todo o brasileiro que vai entender. Claro. Mas é lógico, a trabalho, Justiça né, do A Trabalho. lei A Justiça do metade não Trabalho, trabalha. a legislação ainda não mudou um artigo de lei e não é o Ministério que muda a lei, é o Senado e o Congresso Federal. Então acho que a gente precisa explicar para não criar o pânico. Não, mas o Marne também foi muito claro quando ele disse quem é que está reclamando, né? Eu não sei quem está reclamando, mas eu estou esclarecendo. Não, tem muita gente reclamando, porque além do PT, Acho porque a que é um pouco gente falta de sabe. informação. Não, e a gente sabe bem, como o Ruschel disse, que sempre que se tomava posse, o governo tomava posse, ele tinha os arranjos, eles tinham o compromisso com os aliados. Como disse o Ruschel, o Bolsonaro está sem esse compromisso. Sem esse compromisso, zerado. Zerado. Então, assim, se fizer uma secretaria que tenha eficiência, não tem problema perder o ministério, né, o status de ministério, desde que a secretaria funcione bem. Porque que a gente percebia que o Ministério do Trabalho estava com o PTB há quanto tempo? Há muitos Roberto anos. Jefferson, Cristiane Brasil, olha quanta coisa que aconteceu dentro do Ministério do Trabalho. Com o PDT, E o desemprego? com, Então, assim, com o ó, Carlos Lupe. Então, assim, o Ministério do Trabalho, ele estava servindo como uma grande operação, né? E servindo para apenas alguns. Na verdade, não estava tendo eficiência. Negociava então, a carta sindical. Isso. Exatamente. E detonava empresa que era de interesse detonar. Porque você manda a fiscalização do Ministério do Trabalho lá, arrebenta qualquer empresa. Porque a legislação trabalhista brasileira é medíocre, é ruim. É ruim. Eles conseguiram mudar, melhoraram um pontinho, mas tinha que melhorar muito. A nossa legislação trabalhista é um horror. Então você... compra um terreno, mete uma estaca ali, no outro dia está um fiscal da Delegacia Regional do Trabalho em fiscalizar. Que dê a carteira do fulano, que dê a máscara, que dê a bota, que dê o fulano tem mãe, fulano tem pai, como é que é? Para! Mas daí daqui Dá pra um botar ano um e negócio meio, em paz? daqui um ano, tá? Vamos extinguir o Ministério do Trabalho, vai virar uma secretaria e tal. Se continuar com 11 milhões de desempregados, vamos dizer que é por causa do Ministério do Trabalho. Não, né, gente? Vamos lembrar que o número agora é de 11 milhões, Marne Barcelos? Mais? 12 milhões.
milhões de desempregados. Então, não foi eficiente durante esses 88 anos. Em 2018, completa 88 anos. Mas vamos cobrar, sim, que a Secretaria faça o papel importante que tem, né? E que deveria ter o Ministério do Trabalho. Agora, já o Ministério da Família, com a possibilidade de nomear Magno Malta, me causou estranheza. Ministério da Família. É Ministério da Família, exatamente. Porque então, já começa com o Ministério da Família. Primeiro, a gente estava falando um caso... eu sou pela família, dona Magda. Tomara que eu morda a língua, mas me parece uma bobagem. Mas é por isso que eu até trago. O próprio empoderamento por Ministério da Família. O doutor Ruschel concorda porque é um homem de família. Vamos falar sério. O que é o Ministério da Família? Ninguém sabe, só vai ter. Olha bem, é boato. É boato que está pensando que pode ser. O problema maior não é só o Ministério. O problema maior não é só o Ministério, é o Magno Malta, né? Eu também Magno acho. Malta foi na posse do Lula abraçado no Lula. Foi na posse da Dilma abraçado na Dilma. Foi na posse do Michel Temer abraçado no Michel Temer. Pô, ele tem uma capacidade de se abraçar em quem ganha impressionante. É um camaleão. Ele é uma pessoa muito afetuosa. Não se reelegeu senador pelo Espírito Santo. Tá Vai ser procurando o quê? uma boquinha. Então, assim, nada contra, eu não sei nada do senador Magno Malta, coisa Nem e eu. tal, mas ele já está no 4º, 5º ou 6º partido nos últimos 10 anos. Tá, mas o nosso presidente. Da onde vem essa informação? Não, do Bolsonaro? O próprio Bolsonaro. O que ele disse? Tá aqui, Tá no Twitter. Nosso amigo. Tá no Twitter. Deixa eu Ai, meu perguntar. Deus. Qual é o veículo Deixa eu que perguntar disse? uma coisa. Eu vou começar já está no 18º Ministério. Vamos. Mas o problema é o critério. Ia ser 15, tá? Ele Vamos, juntou não, vai lá. ministérios tão importantes. Deixa eu vender o negócio do nome. Lá vem ele com a fonte. Eu quero saber qual é o claro, quero saber qual é a Dona Magda Quando está eles mexendo ficam nas anotações procurando ali. ali, a gente- Ele está mexendo nas anotações. Não, o negócio aqui é moderno. Vitorino, deixa ela fazer o comentário, por favor. Tá, só faz comentário que eu vou achar o troço ali, tá? Mas tá O aqui, senhor Vitorino agora está É. especializado em agricultura e está Não, o Vitorino é plantando bananeira. especialista de todas as Agora áreas. está bananeira. Tá, Roberto, enquanto eles... Parem só um pouquinho, vamos Tá fazer 0 hora? silêncio. eu sei a fonte, tá aqui. Só eu sabia que ele ia Tá 0 hora? Tem que plantar bananeira. complicar pode com ser a uma fonte. especulação. Ele vai falar da... não. Tá 0 hora? Dona Por isso que eu não Magda. comentei a fonte. Tá, vamos lá, vamos Eu aguardar. acho que nós temos também um outro assunto que é muito pertinente, que é a pauta bomba. Quer dizer, estão querendo seguir com a ideia de que vão aumentar os salários do judiciário. Ora, numa situação em que as pessoas nós estamos falando de tanto desemprego, a gente está falando de uma postura tão interessante que os ministérios, os políticos em geral, o próprio presidente eleito Bolsonaro está tendo uma postura muito de estadista, chamando a atenção para um momento especial do nosso país, onde é necessária a contribuição dos poderes, onde é necessária a contribuição de todos, chega o judiciário e mantém a linha de que, bom, vamos ser estritamente legalistas, foi uma decisão tomada, a lei nos permite, vamos então aumentar os nossos salários de 33, passando para quase 38. Ninguém está dizendo que o judiciário não mereça. A questão é o momento. Não é momento. Não é momento de aumento, é momento de propiciar que o ambiente se estabilize, que os negócios comecem a funcionar, que a economia, que o custo e que as contas públicas fiquem acertadas, e aí se pede aumento. Eu só quero te esclarecer. Eu só queria posso estar concluir desinformado. dizendo uma coisa. Os gastos do governo federal com servidores públicos em 2017 foi da ordem de 292,4 bilhões de reais. Isso equivale a 4,3% do nosso PIB. A estimativa para esse ano, sabe qual que é? 302 bilhões de reais. É muito dinheiro. Eu só preciso de um esclarecimento sobre pena de estar eu desinformado, e é importante que eu divida a minha desinformação com os nossos telespectadores. A matéria não está no Congresso para ser votada? Tá. Sim. E ele... Tá, Então, e o presidente Bolsonaro está pedindo que não seja, Então, eu acho porque que não é o momento. eu só quis então, direcionar as palavras da doutora. A questão do judiciário já saiu do judiciário. Então não adianta nós fazer apelo ao judiciário. Nós temos que nos Sabe dirigir... por que eu faço esse apelo? Porque o senhor Gilmar Mendes veio a público dizendo que é uma questão, lavando as mãos. Se um ministro do Supremo
quer realmente fazer justiça e quer construir uma política nova, um novo Brasil, tá aí uma oportunidade dele se posicionar dizendo o seguinte, olha, eu sou a favor de que nós repensemos esse posicionamento. Ele poderia liderar uma posição, assim como a Carmen Lúcia, que não foi favorável, não se manifesta. Quer dizer, fica encoberto na ideia de que não é mais comigo. É feio numa situação como agora. Deixa eu botar um pouquinho de fogo nesse assunto. Então, deixa eu concluírem ali. Eu quero deixar claro, então, que fique direcionado a quem tem o poder de caneta, sim, hoje. A pressão que a doutora Roberta lança aqui no Rio Grande do Sul, seja o que for. Sobre o Ministério da Família, diz o seguinte... A origem é a folha. E o Ministério da Família seria uma pasta, é um novo ministério no qual que está sendo criado para atuar em conexão com entidades evangélicas. Eu acho muito forte isso. Tá? E, ao mesmo tempo, a notícia diz que Magno Malta pode perder o ministério, que ele ainda não assumiu, porque ele tem uma série de acusações, ele tem uma vida íntima, que tem uma série de... Ele já não foi reeleito no Espírito Santo por ter cometido adultério, considerado um pecado grave. Tá muito misturada essa notícia. É por isso que eu trago, porque eu acho muito complicado. Muito misturado. No momento em que essa informação de agora da Magda, o Bolsonaro, que se comunica pelo Twitter e diz, o presidente eleito Bolsonaro, diz que só vale o que ele realmente escreve no Twitter. E ele disse o seguinte: algum jornalista acha mesmo que eu vou sair perguntando o que cada um faz na sua intimidade para indicar a cargos no governo? Isso é uma grande piada. Acho que ele está se referindo ao Magno Malta. Exatamente. Só pode ser. E além do mais, em Brasília, se pegar por fora, desse bronca, não liberava ninguém. Olha aqui, ó. De sair o Senado. A origem dessa notícia é da Folha de São Paulo. Não. Voltando para o reajuste. O Senado aprovou agora, nesse minuto, o reajuste dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal em 16, alguma coisa. Dos ministros que vai desencadear. o cadeamento. 16,38. Eles têm o teto, né? Eles estabelecem o teto. O Senado que está aí. É por isso que não se reelegem. É por isso que nós estamos fazendo essa limpa. Mas eles estão fechando a porta, indo embora, deixando essa aprovação. Quer dizer, num ambiente de tanto desemprego, é indignante. O senhor Eunício de Oliveira, presidente do Senado, que não conseguiu se reeleger, que vai ter que se entender com a justiça, está tentando ajeitar o ladinho dele. Agora, não vamos longe não, hein? Aqui no Rio Grande do Sul, o presidente da Assembleia Legislativa, o Marlon Santos, essa semana andou, sem citar nome, estou dando um pau, dizendo que são covardes, falar de aumento, que tem que dar aumento, que vai botar em votação, sim, coisa e tal. E eles vão aprovar. Eles vão aprovar. Vão aprovar. Pode ter certeza que eles vão Marlon Santos foi eleito deputado federal com mais de 100 mil votos. É por isso que eu acho importante trazer... Quer dizer, sabe, esses políticos que vocês estão votando. Não, e ele não tem dinheiro, lá que vocês estão votando. Ele disse que, porque eu ouvi, ele disse que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e quando perguntado se ele não tinha um certo constrangimento, o que ele achava de que não daram esse tipo de aumento, seria para poder aplicar na educação, mas não sei o quê. Isso não tem nada que ver, nós não temos nada que ver com isso. Se o governo não tem condições, não tem competência para resolver os problemas de educação. Manifestação. Assim, eu ouvi A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, no ano passado, se acovardou, porque foi encaminhado um projeto para que fosse repassado o duodécimo sobre a arrecadação e não sobre o orçamento. A Assembleia amarelou. Diz que não, tem que repassar o que está no orçamento. E por que eu estou chamando... Sabe, quando eu falo que a crise do Rio Grande do Sul não é só dos governantes, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tem as duas mãos dentro da crise, porque ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, foi covarde, foi irresponsável ao aprovar projetos de incorporação, a aprovar aumentos pelo grito das galerias. Ou seja, a Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, agora na declaração do atual presidente, o senhor Marlon Santos, está mostrando um pouco do seu perfil. E, Gustavo, por que eu chamo a atenção? Por que eu chamo a atenção da postura do judiciário nessa hora? Porque os juízes sabem que há uma postura de que muitos que vão votar o seu aumento são pessoas que ou estão sendo questionados e processados ou vão ser. Então, é evidente que quando tem uma instituição como o judiciário pedindo aumento, a pessoa está lá, sabe que vai ser, não quer se ir. Então, é uma postura de respeito que tem que ser na origem a posição. Ora, sabemos que somos uma instituição
que temos um poder como temos o judiciário, como tem o judiciário. Não pede aumento agora. Espera, ano que vem. Roberta, o judiciário historicamente sempre foi ganancioso. É a maior média salarial, a maior média salarial dos poderes é o judiciário. Sempre foi ganancioso, em alguns momentos até eticamente questionável, como essa história dos penduricalhos. Tem contra-cheque que está passando de 6 dígitos, aí, fácil. Exato. Sabe, num país miserável que as pessoas estão se matando por emprego de R$ 1.200 ali em frente ao Cine. Exato. É imoral. Perde a moral. Só um pouquinho, deixa só o Mário não se manifestou, daí depois tu volta ali. O Vitorino, ele toma conta, depois que ele começou a plantar bananeira no Ministério da Agricultura. Ele queria ser ministro da Agricultura. Plantar bastante bananeira. Parou, não responde. Depois nós vamos falar sobre esse assunto. O senhor É para ter bastante banana pro senhor. Sim, é verdade. Parou? Eu dou uma casquinha pro senhor cair. Parou? Vamos parar, vocês estão igual o Russo, que fica falando de sexo. O Russo tá aqui. Cada vez que eu passo pra ele. O Russo agora é meu novo amigo. Não adianta ficar quieto. Não adianta. Eu só gostaria de dizer, claro que isso aqui eu tô brincando com o Vitorino, todo mundo sabe das brincadeiras que a gente faz aqui. O que me causa tristeza, e usar aquela palavra que eu gosto de usar, me causa moça extrema, é justamente ver que o povo brasileiro morrendo de fome, as pessoas tentando ganhar R$1.000 por mês. R$1.000 por mês, eles não querem dar um aumento do salário mínimo, uma passagem de R$1.000 é um horror. Ninguém vai poder pagar isso, quando as empresas privadas têm que pagar isso, e nós temos que pagar todos esses altos salários, como disse o Vitorino, de 6 dígitos, né? De mais de R$100.000 por mês. Mas eles merecem. Eu não estou dizendo que não merecem, mas a situação do país é uma situação de revolução. E você sabe o que significa essa palavra revolução? Significa revolver as coisas. Então, nós estamos atravessando um momento tão crítico nesse país, de tanta fome, de tanta miséria, que você vê as pessoas aí acabrunhadas andando pela rua e aí se propõe no apagar das luzes, porque 50% desse Congresso não vai ficar lá a partir de 1º de fevereiro. 1º de fevereiro, não vai ficar lá. Então, dane-se. Quase que eu disse uma palavra horrorosa aqui. Porque eu fico tão indignado, porque eu falo com as pessoas na rua, ando muito na rua, eu falo com muitas pessoas e eu vejo o sofrimento do povo brasileiro. Não, o centro eu não vou mais. O centro eu não vou mais. Porque o centro virou um inferno, uma cloaca a céu aberto. É uma cloaca a céu aberto. Os verdadeiros covardes são os que aprovaram isso. É verdade. Estou aproveitando as palavras. Saindo, né? Estou aproveitando as palavras do próprio presidente da Assembleia, que chamou de covardes quem está reclamando. Os covardes são que aprovam isso ao apagar das luzes. Esses são covardes. Fizeram quase nada durante a legislatura. Quase nada. O que eles votaram de importante? O que foi aprovado? A nível estado? Ou desaprovado? Não, agora estou falando a nível nacional. Não só para então, proteger o Aécio, proteger o que foi feito durante todo esse tempo que agora, de uma hora para outra, eles resolvem, depois da eleição, que tá todo mundo, ou já tá assim, largando fora, ou já tá na sua cidade. Mas isso, né? Eles voltam para Brasília e se reúnem para aprovar. Como disse o Marne Barcelos, parece que o Brasil, ele não é um só. Parece que o Brasil ele é dividido, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O poder executivo é aquele, infelizmente, que mais sofre. Sinto muito, senhores. É o que acontece aqui no Rio Grande do Sul, que as pessoas até hoje estão recebendo salário atrasado, não tem dinheiro para pagar. Não tem como fazer, a folha de pagamento é muito grande, enquanto o judiciário não puxa para ele uma responsabilidade, não se dá conta que é um dos maiores salários que se tem no Brasil e que poderia dar um tempo. Poderiam dar um tempo para a pátria amada respirar. E eles não fazem nada disso, pelo contrário, são de 16,2%. 38% de aumento. Quem teve 16,38% de aumento nos últimos anos. Quem teve aumento, né? Nem é sobre isso do judiciário, acho que a Lu quer... Não, eu ia comentar que até eu e a Magda hoje estivemos no Tá Na Mesa da Federação, interessantíssimo, com o Miguel Reale Júnior e com o Fábio Prieto, que já foi presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e questionado a respeito da conjuntura e do papel do judiciário para toda a questão da crise brasileira, ele comentou uma coisa que eu achei muito grave. A preocupação dele com a Prieto, né? do Prieto.
com a sindicalização do judiciário. Ele falou que 20% dos magistrados não proferem uma sentença há mais de 10 anos. Porque não trabalham. Só fazem Ele disse campanha de... eu ia dizer boca de urna, só... Defesa da categoria. Defesa da categoria. Então, quando a gente 20%, vê... É gravíssimo. E ele mesmo disse, juiz tem que sentenciar. Juiz tem que estar sempre estudando as ações. Ele disse quando vocês ouvem que tem muito processo e que eles estão abarrotados, não, é porque 20% não trabalha. Então, fica realmente um acúmulo de processo. Foi muito claro, muito E claro. o pior, ele ainda disse que de alguma forma acaba atrapalhando os juízes que estão fazendo o seu trabalho. E aí, Então, olha, Isso é muito sério. É muito grave. Muito grave. Vamos receber uma manifestação da Associação dos Juízes, porque é uma estatística... O presidente que eu não da sei, Júris que eu estava não lá. sei, que eu não sei de Presidente onde- da Júris... Veja bem, ele está dizendo que cada 10 juízes, 2 não sentenciam. Não. É a experiência dele. E ele é desembargador em Brasília. Da A responsabilidade. gente tem que parar de ter medo de falar as verdades. Agora... Não, doutor, que não nós é temos- só não é medo de falar a verdade. É a responsabilidade de falar esse dado. um dado tão forte assim. forte. Eu ouço e transmito. Tem a fonte, tem o nome, Tem quem diz ele, isso. tem ele, Eu não desembargador. eu não tenho como me solidarizar com um dado desse, porque ele é tão estarrecedor, e eu não quero ser surpreendido, eu não quero ser surpreendido por um dado contraditório. O Eu Conselho vou Nacional te de dizer que Justiça quem- não faz nada? Eu vou te dizer que quem não participou desse Tá Na Mesa não sabe que perdeu. Para nós, principalmente, que discutimos essas coisas aqui, que não entendemos algumas coisas e que brigamos pelas coisas corretas, foi uma tristeza. Olha, ele conseguiu, porque o outro palestrante foi Miguel Reale Júnior, jurista, que também fez uma brilhante apresentação, também muito incisivo e muito crítico, né? Mas o desembargador Prieto foi assim, ó, assustador o que ele disse. As pessoas ficaram assim, todas paradas, mal respirando. Tudo aquilo que a gente ouve falar, que dizem isso, que um diz isso, outro diz aquilo... Apaga. Não, ao contrário, ele disse isso abertamente. É isso aí mesmo, disse ele, é isso aí mesmo. E que teria que ser acabado com esse tipo de postura por exatamente. parte do judiciário. Então, esse tipo de aprovação dessas medidas, eu acho que está explicado, né? E o salário de 6 dígitos de exatamente, festa. A luta traz isso por essa razão. Só para completar a informação, aquela informação do Ministério da Família, coisa teve origem na Folha de São Paulo. viu? Tá? Aí outros jornais, Gazeta do Povo, Já do Ceará, vi, reproduziu, aqui a Zero Hora reproduziram da Agência Folha. Pô, ainda não aprenderam que a Agência Folha é a Agência Folha? Porque, dona Marta, eu não sei a abrangência, se ele falava se é uma estatística nacional ou é uma estatística regional. Não, acho que é nacional. Porque me impressiona. Primeiro, porque a gente, por estar há 4 décadas advogando, a gente acompanhou a evolução. Nós tínhamos audiências, processos que ficavam 1 ano para ser despachado, nós tínhamos audiências que se ficava 4, 5 horas esperando. Hoje, as audiências começam, os processos estão sendo despachados. Tu tem processo, hoje um processo, tu tem uma sentença aqui, tu recorre em 60 dias no nosso Tribunal de Justiça e está pautado para julgá-lo em média, que são índices assim, índices extremamente positivos, né? Sim. Então, eu digo, eu me assusto porque não tem por que contraditar, porque também não tem até os porque números. ele é uma pessoa Mas do meio, né? É um dado assustador, né? Ele foi presidente. Eu peguei assim, do cada tribunal 10 juízes, dois ficam DRF só da fazendo terceira política. região. Não, lógico. Ele não está vindo de um Ele estagiário. está especulando, Eu não é um jornalista. E eu vou levantar uma questão aqui, essa coisa da atividade sindical não é só privativo dos juízes, não, hein? Não, ok, mas São como ele centenas é de juiz, funciona- como ele falou da Centenas de área dele. funcionários do Estado e do município recebem para encher o saco do Estado e do E município. ele foi muito claro. Para melhorar, tem que acabar com este vínculo do judiciário com os sindicatos. Virou assim. É o único jeito de acabar com isso. Esse tal de Conselho Nacional de Justiça que foi criado quando se pediu um controle mínimo da cidadania sobre o Poder Judiciário, aí, claro, ninguém quer perder o poder. Aí os juízes gritaram, berraram, pois é, a justiça não pode se submeter a nada. Não.
A justiça tem que se submeter ao controle da sociedade. Aí criaram o Conselho Nacional de Justiça e quem botaram para comandar o Conselho Nacional de Justiça? Os juízes e desembargadores. Aí acabou virando o quê? Um grande sindicato de defesa dos interesses do judiciário. Aí dá no que dá. Claro. Agora vai ter centenas, dezenas, milhares de salários com 6 dígitos pelo Brasil, porque vai juntar, que esse penduricário tudo. Sim. A sessão pro TRE, pro TSE, para tudo que é ter que tem no Brasil, mais cobre férias, mais não sei o quê, mais isso, mais aquilo. Salário de 6 dígitos vai ser uma festa. E as pessoas se matando ali do simples salário de R$1.000. Agora, Gustavo, só uma observação. Possivelmente, sim, é algo pertinente ao Brasil, porque a Justiça Estadual tem os melhores números. São sempre feitas estatísticas e avaliações nacionais e a nossa Justiça no Estado sempre está nos primeiros lugares em bons índices. Queria então, jurisprudência. Temos que também fazer essa observação para ser justo. Falando em observação... Eu confesso à senhora que eu já fui mais apaixonado pela Justiça do Rio Grande do Sul. Deixa eu te dizer o seguinte, já fui bem mais apaixonado. Falando sobre o aumento do judiciário, o nosso telespectador José Brandt faz um alerta e que é procedente. Ele diz, por favor, peça para a doutora Roberta dizer que o aumento do judiciário é para magistrados. Não confunda com servidores do mesmo. Distinguir os reis dos plebeus porque são tabelas distintas. Isso é uma realidade. Agora está feita a observação. Obrigada, eu queria só agregar um ponto e que o Bolsonaro falou com muita propriedade, que tem que ser para todos. Não só para alguma categoria. Então foi a única defesa dele. E aí eu faço essa... Mas tem efeito cascata. Não, mas tem que pensar no todo. Não pode pensar numa única categoria que hoje é privilegiada. Não tirando os méritos, sem dúvida alguma. Mas eu de novo, tem que pensar no todo e nos impactos sobre o todo. Por que pensar só no nicho? Peraí, eu acho que é um consenso, nós não discutimos o mérito. Não, mas estamos só esclarecendo coisas. O efeito será cascata cascata só para o judiciário. Não, por exemplo, não chega no professor, não chega no servidor. Não, é por isso que eu digo, para o judiciário. O judiciário que é um poder autônomo e independente, ele faz a aprovação. Agora, o judiciário não vai pagar essa conta sozinho. Isso vai ter que... Agora foi o Senado, agora vai para a Câmara e vão votar e vão ter que aprovar. E vai aprovar e vão aprovar uma barbaridade. Mas quando a gente quando a gente fala muito, a gente acaba misturando as pessoas. Eu tento. Quem está nos ouvindo não é o judiciário.com.br. Quem está nos ouvindo não entende, às vezes, nem é obrigado a entender, porque não é seu métier. Então a gente diz, o orçamento do judiciário é só do judiciário, foi votado e foi criticado. Ponto. Aí ele sai dali e vai para o Senado e para a Câmara, o Senado acabou de aprovar e a Câmara assustada, que como diz metade, vai ser julgada a partir de janeiro por essa turma. Deixa eu dizer o seguinte, Magda, só para esclarecer, a fala do Bolsonaro não é no tocante a uma categoria, só isso que eu fiz o link. A fala do Bolsonaro é para toda a população, para todos os trabalhadores. Entendeu? No sentido de vetar que ninguém recebesse agora. Isso é muito... Da onde tu tirou isso? Ele Onde falou... é que começou isso? O quê? Não, que momento é esse? Depois da fala. Então tá, eu já me perdi. Depois da fala do telespectador que disse, não é para nós servidores, aí eu puxei a fala do presidente, que o coerente é pensar não numa categoria específica, mas sim pensar legal, é que a fala do presidente mas é o privilégio, passado, né? É o privilégio, a votação sectária. O meu link foi não com a por sinal, posso trazer um assunto? Eu queria só ler alguma coisa do WhatsApp. E não seria eu que queria lhe interromper, muito bem, obrigada. Boa noite, comentário do Marne me representa muito, estou frustrada. Boa noite, vendo o comentário do senhor Marne Barcelos e tendo assistido o pronunciamento do senhor Cristóvão Buarque hoje à tarde no Senado, realmente acredito que a voz do povo só será ouvida através de uma revolução pacífica e ordeira, pois parece que os políticos permanecem surdos. Atenciosamente, Cristóvão Luiz Gardelin, médico de Caxias do Sul. Boa noite, seus lindos. Esse Marne sabe tudo, né? Sou muito fã. Beijos a todos. Lude Campo Bom. Papai sabe tudo. Apenas para colaborar com a notícia, Magno Malta foi a primeira pessoa que apoiou o Bolsonaro. Não se esqueçam que foi o primeiro convidado para ser o vice de Bolsonaro e recusou. Fez um ótimo trabalho na CPI da pedofilia, colocando muitos pedófilos atrás das grades. E, por fim, a Ana diz assim,
Igual ao aumento dos professores, né? É, exatamente, Ana. Olha aqui, ó. Boa noite a todos, diz o Marcos Simirro, aí de Bagé. Tenho profundo respeito e admiração por todos vocês que fazem, sem dúvida alguma, o melhor programa da TV brasileira. E ele escreve em letras garrafais. Tenho vergonha de viver em um país que tolera um judiciário como o nosso. Cara. E não bastasse isso, a gente tem dentro da população certos dos piores. Porque qualquer ação aí, até a segunda instância, 2, 3 anos, quando é rápido. Eu estava querendo trocar de assunto porque é o mesmo assunto. Vamos então trocar de assunto para continuar no mesmo assunto. Fui criativo, fui trocar de assunto, ficando no mesmo assunto. O senhor é muito bom, né? Muito obrigado, É que, na verdade, o presidente, nós estamos aqui tratando e o presidente Bolsonaro, que está iniciando, está criando uma estrutura, ele precisar criar um departamento de comunicação para pararem os seus assessores de dizer bobagem. Estamos aqui pela terceira... Ele vai morrer e não vai conseguir. Ele vai morrer e não vai conseguir. Eu já acho inteligente que ele criou uma frase. Que é oficial, é o meu Twitter, eu tenho ali, ele larga... Foi que a Carla fez. Como se fosse um mandamento, né? Ele larga ali e aquilo fica só aquilo que vale. Ele foi colocado de novo numa saia justa pelo que será ministro da Economia. Economia é o termo? O ministro da Economia colocou mais uma vez numa saia justa. Já quero pular aquela que a gente falou em CPMF quando da candidatura lá, que já tirou uns pontinhos. Uns pontinhos, é tudo mentira. Depois, a entrevista que o Paulo Guedes, a primeira entrevista internacional, tá todo mundo ali, ele xingou uma entrevista argentina. Isso não era mentira, porque se eu ouvi, mano. Ele xingou uma entrevistadora argentina porque ela perguntou pelo nosso Mercosul aqui. E ele agora, o presidente, tratando de uma questão que para mim é a mais sagrada da gestão, ele quer anunciar, ver se consegue adiantar a reforma da Previdência. Sim. Matéria, um algodão entre os cristais. E aí, o que faz o nosso futuro de governo? Vai e fala como se estivesse aqui na nossa bancada e diz que tem que dar uma prensa no Congresso. E aí o coitado do Bolsonaro saiu explicando lá que não é isso, é que ele não é político, ele não é familiarizado com esse Olha tipo que ponto de coisa. nós chegamos, que o Bolsonaro está dando explicação do que fala o outro. Eu queria lhe dizer isso. O Bolsonaro está acalmando. Mas é isso que eu estou dizendo. É que as palavras mal colocadas dentro de um sistema, de um Congresso, que tu precisa aprovar uma medida extremamente antipática para a população. É dificílimo. Eu ainda acho que com esse Congresso vai ser muito difícil aprovar qualquer medida, mas ele está tentando, está vindo com a ideia. E aí vem essa questão. Então ele foi repreendido publicamente pelo presidente, em muito boa hora, e eu acho que tem que centralizar, criar, volto a dizer, um departamento de comunicação oficial, o órgão oficial, isso aqui daí pro Vitorino dizer, a fonte é Folha de São Paulo, a fonte seria, assim como está sendo o Twitter dele, não pode ficar despachando por Twitter, mas se cria então um órgão de comunicação que seria o oficial. O Bolsonaro disse que não é prensa, é convencimento, não é prensa, é convencimento, mas o que a gente viu agora no aumento do STF, né, é que eles levaram uma prensa e votaram. E a verdade é essa. É que tem dois tipos de senador lá. Tem dois tipos de senador. O que foi reeleito quer que o mundo se exploda e quer livrar dele a partir de janeiro. E o que foi eleito quer que o mundo se exploda porque ele está reeleito e tem mais 6 anos para deitar na sopa. É os dois tipos. Bom, vamos lá. O seu Carlos Pauleto diz o seguinte. Parabéns. Não, esse. Vai ler a mensagem desse cidadão? Ué? Esse cidadão é espalhador de spam do Partido dos Trabalhadores. Tá. Já identificado. Então, qual é o problema? Ele não pode nos assistir? Tem censura? Então, tem censura no programa? Boa noite, Magda. Tem censura no programa, dona Magda? Parabéns pela aquisição do comentarista Ruschel. Finalmente na bancada. Finalmente na bancada. Eu sabia que. Parabéns. Ele ia gostar do Ruschel. Antecipei que os iguais. Deixa eu concluir. Agora eu vou ler o que a pessoa escreveu, não o que o Gustavo acha que ela escreveu. Parabéns pela aquisição do comentarista Ruschel. Finalmente na bancada temos um analista isento politicamente. Não é nem petista e nem antipetista. Ele trouxe credibilidade ao programa, pois a bancada é totalmente tendenciosa. São antipetistas e o pior, não assumem. E por favor, diz ele, vamos ver o que mais. Por favor,
Pergunte a Carla se hoje ela Oi. acredita nas urnas eletrônicas. Abraço e bom programa. Logo pra mim sobrou Não sei, das sobrou urnas pra você. eletrônicas. Ai, como é que é o nome dele mesmo? que eu É nem Carlos esqueci? Pauleto. Carlos Pauleto. Ai, Carlos Pauleto, tô com preguiça de te responder. Hoje não vai dar. Deixa eu dizer uma coisa. Já que tu vais falar, eu quero dizer uma coisa. Preguiça. Que o Marne e o Ruschel estão ficando cada vez mais parecidos um com o outro. Vocês mexem, bate um pouquinho, com o penachinho lá de pimentinha. Não, apaga. Pensei que era na sabedoria, Deixa. dona Magda. E o Marne tá com um aqui também, olha aqui, ó. Os dois têm uma pegadinha ali, olha ali, ó, olha aqui, ó. Olha o Marne. E olha o do Ruschel lá. E o do Marne, ó. Por um momento eu vivi a emoção de que minha sabedoria estaria se aproximando da do Mário. Mas não é na sabedoria, nossa Eu só quero dizer uma coisa. Eu tenho muitos amigos petistas, eu até fui taxado Eu também. de petista. Tenho muitos amigos inteligentes, cultos, etc. Cara, ninguém é perfeito, aquela velha história. Só quero dizer o seguinte, esse cidadão aqui, ele taxa o antipetista tudo. O cara que não é PT, antipetista, não presta, não vale nada, as pessoas são burras. Ele não disse Não, isso. mas ele está na interlinha querendo dizer isso. Ele tá, Mas questão estão nas entrelinhas, ele só fez um elogio. Não, ele está com Não, ele fica xingando aí quem me elogiou, né? Vocês não vão ficar xingando quem me Mas elogiou aqui. tem alguma novidade pra você? Pra não levar o coice do Vitorino, ele botou o meu nome no meio, entendeu? Não, eu quero dizer o seguinte, não pode ser assim, meu Iguais se amigo. identificam. Não pode ser assim, meu amigo. A vida é das pessoas, todos nós, que seja sua, somente sua verdade. Eu vivo dizendo isso na Rádio Pampa. Então você não pode taxar as pessoas, achar que as pessoas, mas é de ultradireita, é isso, é aquilo, tem que ser de esquerda. Olha aqui, eu estou aqui com a Revolução Russa, que eu vou falar daqui a pouco mais, vou falar de Trotsky. O senhor conheceu Trotsky, sabe quem foi Trotsky? Não teve então, É o cara que ligava para as pessoas e desligava, aplicava Trotsky. Então não taxa as pessoas. Olha aqui, senhor Marne Barcelos, É feio. já que o senhor falou que trabalha no rádio, não sei o quê, o nosso Hoje é dia do telespectador... radialista, eu sei. O Vitorino, eu não posso terminar de falar. Tu quer sentar aqui também? Quer os dois sentar aqui? Eu não vou sentar mais aqui. É que o Ruschel está contaminando você. Vocês estão com ciúmes Você faz do preâmbulo. Você faz preâmbulo. O Ruschel contaminou Eles não você. disfarçaram com o elogio que eu recebi. Deixa eu explicar uma coisa. Eles não Por que que eu disfarçaram faço com o elogio que eu preâmbulo pro Ruschel? Porque ele me Ele é muito deixa gentil. falar. É verdade. Tu dá dois pés na mão. E esse aqui agora tá te Eu sou o mais zoando também. comportado, né, dona Magda? Olha aqui, ó. Parabéns ao Gustavo Vitorino, ao Marne Barcelos, a Magda Beatriz, que ele não falou, mas eu também sou radialista, a nossa presidente do Sindirádio, que é a nossa Cristina Gadré, a nossa diretora, pelo Dia do Radialista, que as radialistas, estes senhores, através das ondas curtas e médias, nos informam todas as notícias do cotidiano. Polícia, política, futebol, portanto, desejo muitas felicidades e muitas alegrias a estes comunicadores. Sem mais, atenciosamente, Luiz Olavo Pereira, de Viamão. Muito obrigado. O senhor Pereira é meio antigo, onda curta, né? Nem tem mais. Olha, legal. 48 anos atrás, na Rádio Cinderela de Campo Bom, eu peguei no microfone. Essa rádio não tem 48 Desde aquela época que já pegava o Pela microfone. primeira vez. Enon Cardoso, hoje diretor da Rádio Tapense, e Enio Santos. Meu Enon amigão, Cardoso meu amigão. e Enio Santos, que eu perdi o contato, não sei onde ele anda, mas foi minha primeira participação em rádio ao vivo, não gravada, ao vivo. Nesse dia eu quero lembrar esses dois amigos que eu tenho no coração e para mim o imortal Dr. Karl-Heinz Kopitke, então diretor da Rádio Cinderela, mais tarde prefeito de Campo Bom, quem eu tenho uma enorme lembrança e uma gratidão eterna. Já não está mais entre nós, mas os seus familiares, o meu abraço. Era do Estrasburgo, era a rádio, Essa né? história tem 48 anos. Do vice-governador Estrasburgo, não foi? A Rádio Cinderela de Campo Bom era do Estrasburgo. Eu não sei a quem pertencia, mas é uma lembrança. Hoje linda que eu pertence ao tenho. meu amigo Cláudio Zap, lá de Santa Maria. Sabe tudo esse Mário meu amigo, Barcelos, sabe meu tudo. amigo. Olha aqui, ó, garoto propaganda. Mais uma patuscada do novo presidente. Cada dia me surpreendo mais com este novo governo. Agora o Ministério do Trabalho está sendo extinto. Que falta de percepção das pessoas para avaliar esta atitude. O ministério que cuida diretamente dos interesses dos trabalhadores está indo pelos ares. Pior é ver pessoas que concordam com tal atrocidade, como essa que vos fala. Isto que ele nem assumiu ainda. Parabéns pelo programa, Mário Lima. Acho que a gente já explicou, né? É o Mário. Mas esse Mário não é o teu. Não, que meu Mário? Não, Eu tenho o do Mário é o da banca. Esse é o teu. O Mário Lima é teu. O Mário da banca Não. está é o Carlão.
tem à disposição de todos esse maravilhoso livro chamado Faça Chuva ou Faça Sol. Fotógrafos de Porto Alegre, 1849 a 1909. Um trabalho maravilhoso compilado pelo Miguel Antônio de Oliveira Duarte e que gentilmente me mandou esse livro. E ele lembra aqui, ó, Vitorino, o livro está à venda na banca 63, Livraria Nova Roma, atendida pelo Mário, o amigo do Marne. Viu? Então, Como tu tem o Mário, teu amigo? O Mário do Marne. Marne, adianta dar um livro aqui, não sabe ler, Marne. Assim, aqui. Olha que beleza. É um livro espetacular, com fotos, conta a história da fotografia em Porto Alegre e conta, inclusive, a história do primeiro fotógrafo que foi, como era o nome dele? Charles de Forest Fredericks. Ele gosta de implicar com todo mundo. Não, bota na boca. Isso aí. Ele só vê as figurinhas, Marne. Foi o primeiro fotógrafo de Porto Alegre. Essas são as primeiras fotos tiradas na capital gaúcha. Olha que linda. Mercado. Esse livro é um livro maravilhoso. Foi o senhor que tirou? Quero agradecer ao Miguel Antônio de Oliveira Duarte, que me mandou gentilmente esse livro. Lembrando que o Mário lá da Nova Roma, na banca 63, tem esse livro à venda. Olha, é um registro histórico imperdível. Esse Mário é o amigo do Mário. É o Mário do Marne. Dona Magda, eu tô... O Lima é do Gustavo. Dona Magda, eu tô louco pra falar do concurso do Miss Bumbum que deu baixaria na bancada, brigaram lá. Eu tô louco pra contar essa história. Não, na bancada não, na comissão jogadora. Na comissão jogadora. Então vamos lá. Eu pensei que era Posso contar do Miss Bumbum? Posso contar do Miss Bumbum? Meter os pés pelo bumbum, né? Mas o livro... cultura. Vamos lá, Cultura, vamos só lá. pela cultura. Vou falar de dois Presta atenção. aniversariantes especiais no dia de hoje. Ué, aniversário, pois. Não, mas é que é relativo ao livro, gente, né? Tá bom, desculpa, eu fui grosseira. A doutora Marie Curie, casada com o doutor Pierre Curie, que foi a primeira mulher a ganhar 2 prêmios, o Nobel de Física e o Nobel de Química. Essa mulher, essa polonesa, chega em Paris e se encanta pelo Dr. Pierre, vai trabalhar com ele e acaba casando com ele e se torna a maior figura da física e da química, recebeu 2 prêmios. E o segundo aniversariante de hoje é um dos criadores, um dos mentores do bolchevismo, apesar de que ele era menchevique, que era a parte menor da Revolução Russa de 1917. Leon Trotsky, cuja história está dentro desse livro aqui, um dos livros, assinado pelo grande autor polonês, naturalizado americano, Dr. Richard Pipers, esse escritor é famoso no mundo inteiro pelo seu conhecimento da cultura russa. Esse livro é fantástico sobre a Revolução Russa e você vai aprender muita coisa sobre o Leon Trotsky, essa grande figura, o homem que criou o Exército Vermelho. E ontem, quando eu estive na casa da dona Magda, eu vejo uma biografia da Frida Kahlo. Foi ontem, da Frida Kahlo. E o Leon Trotsky, o aniversariante de hoje, teve uma affair com ela. Teve um caso com a Frida Kahlo. Ela era uma mulher liberal para sua época. Mas era um canhão, né? Ok, mas nós não estamos falando de grosseria, beleza. Nós estamos falando... Presta atenção. Estamos falando de talento. E o Trotsky foi assassinado pelo Luiz Mercader a mando do Stalin. Porque o Trotsky era o grande, o criador do Partido Comunista, era o grande idealizador de todas aquelas coisas, aquelas ideias que, no fim, naufragaram porque não deram nada. Então, ele foi assassinado em 1940, essa grande figura do comunismo. Eu não sou comunista, eu não sou socialista, mas falo a respeito dessas grandes figuras porque a história é feita de um conjunto de pessoas. Você pode pensar da mesma forma ou de forma diferente, não interessa. O que você tem que analisar é o conhecimento e os propósitos dessas pessoas. Leon Trotsky. A história é feita de pessoas, inclusive idiotas. Que Dona Magda, isso? eu vou. Idiota não são as pessoas para quem eu vou mandar abraço aqui, Dona Magda. Primeiro, doutor Arnaldo Guimarães, uma das maiores referências, uma das maiores referências jurídicas desse estado aqui. Tive a oportunidade de estar com ele hoje pela manhã. Que, aliás, namora, é casado com uma mulher maravilhosa, minha amiga Andréia Paludo. Eles me deram um depoimento tão emocionante. Eu que sou pela família, Dona Magda. Eu que sou pela família, Dona Magda. O senhor está solteiro? Não, que é isso, seu Marcos? Não, ele está momentaneamente porque a senhora dele está em Paris. Que é isso? Bom. Très jolie. Nos assistindo de dentro do navio, Dona Magda. Ah, eu acredito. Ela deve estar querendo assistir. Ela não tem nada melhor para fazer. Aqueles navios que tem 14 Mas ela não no ar, conhece 6 ninguém mil das pessoas. 6.800 pessoas daquele navio, Dona Magda. Tem aqueles então ela está bonitões assistindo o nosso italianos programa e aqui, tal. Dona Magda.
Mas eu quero... Saudades do querido. É o teu penacho. Deve ser o meu penacho. Então, o doutor Arnaldo Guimarães... Vamos deixar ele falar. E a sua consorte me deram um depoimento tão bonito, dona Magda, que eles depois, desde o dia que se conheceram, nunca mais se separaram, nem fisicamente. Estão juntos. Bacana. É lindo ver um depoimento. E já se conheceram numa idade mais madura. A dona Antônia Couto, que hoje estive numa reunião de negócios, se identificou como fã do nosso programa. Sexta-feira está confirmada a nossa reunião, já aprazada para as 10 horas. E fica o abraço aqui, porque ela diz que assiste quando não consegue assistir às 7. Uma agenda. Uma quermesse. Quando não consegue assistir às 7, dona Fulanas, para dizer que amanhã vou estar lá. A hora do jabá. À meia-noite ela assiste. E eu fico muito feliz. Então, quando a senhora quiser que eu dê notícia, eu tenho. Agora, é uma loucura, né? É uma loucura esse programa. Mas é isso que as pessoas gostam. Eu adoro. Aí tu começaste o programa falando da indicação para a ministra da Agricultura. O Vitorino disse que queria falar sobre isso. Está quase no final do programa e o Vitorino não falou sobre isso. Que tem uma encrenca. O presidente da UDR, União Democrática Ruralista, que é amigo do Bolsonaro há quase 30 anos, está magoadinho. Por quê? Magoadinho, saiu atirando, porque ele disse que o Bolsonaro não ia mais ter ligações com a política, prometeu não ia mais ter ligações com a política, e ele era um dos nomes cotados. Mas então, assim, tem que separar a frente parlamentar do agronegócio da União Democrática Ruralista. A frente parlamentar do agronegócio são parlamentares que defendem o agronegócio, que carrega esse país nas costas há décadas, né? É o agronegócio que carrega a economia brasileira nas costas. E a União Democrática Ruralista é uma espécie de reunião de sindicatos ruralistas que busca o interesse dos ruralistas, que nem sempre convergem para o interesse da população. Então, vamos deixar bem claro. Ou seja, é esse que ficaram de fora. Quando sindicatos do governo e pessoal de esquerda têm interesses que nem sempre convergem para o interesse do trabalhador ou da população, eu critico. Da direita também. Nem sempre os interesses da UDR convergem para os interesses da cidadania. Então, assim, o presidente da UDR, que era, repito, amigo do Bolsonaro há 30 anos e que era tido como um dos nomes fortes, saiu magoadinho e atirando. Mas o nome escolhido da presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Agronegócio é muito bom. Claro, sim. Ela é engenheira agrônoma, ela é agropecuarista, ela tem... Uma região importante do Brasil, Mato Grosso. Ela é uma líder natural, tem formação avançada, tem experiência em gestão pública, porque já foi secretária de não sei o quê, já foi... Então, assim, foi um belo nome. E o rapaz... Aprova, então, Gustavo Vitorino. E o rapaz... Aprovei. Pode nomear, Bolsonaro. Bolsonaro agora ficou mais descansado. Graças a Deus, um a menos para o Vitorino implicar, dona Magda. Com essa ministra ele não vai implicar. Mas ela que se comporte também, né? Com a tendência grande das mulheres à frente do agronegócio. Eu só gostaria de ser secretário da Agricultura. Com o meu voto. Mas é impressionante. E o cordão dos puxa-saco cada vez aumenta. Eu acho que seria um bom nome, doutor Luciano. Tem experiência, tem formação superior, tem experiência, conhece. E eu duvido que algum estado tenha domador de zebu. Vocês poderiam deixar a doutora Luciane falar? Aqui, isso é difícil. Uma domadora de zebu é difícil. Duvido que algum estado tenha domador de zebu como secretário da Agricultura. Não, eu ia falar de esportes, na verdade. Eu quero só complementar, dizendo que a frente parlamentar do agronegócio, o Bolsonaro já tinha deixado bem claro que quem indicaria o nome do Ministério da Agricultura seria a própria frente. A frente, a princípio, pensou em ofertar 3 nomes, né, uma lista tríplice, e no final das contas, eles se reuniram e chegaram no nome, então, da Tereza Cristina, que sempre foi contra a fusão do Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente, que a princípio aconteceria e depois o Bolsonaro mudou de ideia. Aliás, falando de meio ambiente, Ciro Gomes e Marina Silva reuniram-se hoje à tarde. Estão vivos, hein? Quê? Estão vivos ainda, Ciro Gomes. Se reuniram hoje para formar para dar bafo na nuca do Bolsonaro, na verdade. Uma mesinha de fofoca, né? Uma frente sustentável, que o Bolsonaro não pode deixar assim, que tem que cuidar, barará.
conseguiram o que queriam, apareceram na mídia. Dona Magda, mas por menos que gostem do Ciro Gomes, é o que menos sai chamuscado desta eleição. Ah, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Ele não saiu... Sim, não, mas eu quero... Pois é. Ele queria que se produzisse a notícia, ele está conseguindo, e eu estou fazendo. Ele não sai chamuscado da eleição, porque não ficou identificado com a derrota, como aconteceu com o Haddad, não levantou-se sobre ele nenhuma mácula maior, e ele disputa aquilo que nós dissemos, o espectro daqueles os 45% que não votaram no titular e aqueles que votaram no presidente atual, mas por uma circunstância de antipetismo. Então, haverá um vácuo nesse meio, e nós sabemos que essa lua de mel que vivemos, ela vai terminar 1º de janeiro, quando a bola começa a rolar. Lógico, quando começar a bola a rolar 1º de janeiro, começa as desavenças. E ele candidata-se, para mim, na frente do Haddad, a ser o líder das oposições. E falando em oposição... Não, está o teu desapreço a ele, mas vou discordar. Politicamente eu acho que ele larga na frente. Vou discordar educadamente. Eu acho que o Ciro Gomes foi de pinico na mão lá no Paraná, pedir pro Lula apoio do PT, coisa e tal, não recebeu. O Lula disse pro mundo, não confio no Ciro Gomes. O sujeito responde a 72 processos na justiça. Exato. Não tem chance. Assino com o relator. Ficou em cima do muro no segundo turno. O Ciro Gomes está queimadíssimo. Ele tem aqueles votos do Nordeste lá e acabou. Gustavo, e no Nordeste é o seguinte, na medida em que o Bolsonaro não vai tirar o assistencialismo de certa camada da população que vota no PT, ou seja, não vai tirar o Bolsa Família, e se trouxer um sistema de segurança que resolva, porque o Nordeste tem muita insegurança. O que está acontecendo agora em Rondônia é gravíssimo também, Norte e Nordeste, toda aquela região do nosso país é muito carente de segurança. Se ele oferecer segurança e manter algumas situações que promovam a possibilidade das pessoas saírem da pobreza, não sei se ele não consegue apoio. Precisa de comida. Elas precisam de casa, de gente. Agora eu estou trazendo um cenário de que se der certo o governo não vai existir oposição, não é o Ciro. E outra, olha aqui, ó. Eu estou dizendo que aquilo que já aconteceu e que surpreendeu as urnas, porque estatisticamente o Bolsonaro ganhou em muitas cidades que eram totalmente PT. E que foi isso que causou espécie. Como que em capitais que são super de esquerda passaram para o Bolsonaro e não houve um voto para o Haddad? Então, assim, existe todo um olhar cuidadoso. Ninguém está dizendo que vai melhorar ou piorar. A questão é que eu acho que nós não vamos ter os mesmos de oposição. Oposição tem que existir, mas quem sabe vem outros nomes. Agora, eu vou dizer uma coisa. É muito achismo. Eu acho que a gente tem que ter um limite. Eu não votei no Ciro, Nem eu não concordo com... Eu também, mas ele não está morto. Pode ter certeza que ele não está morto. Ele vai encher o saco, porque vai ter uma turminha porque vai encher o saco. Porque é fácil atirar mas pedra. Aqui ninguém diz que ele não tá morto. O Gustavo reclamou de atirar pedra. Ele ficou 20 anos atirando pedra contra os governos que estavam aí. Agora não querem que atire no dele, Gustavo. É lógico que 1º de janeiro vai ser um pedregulho em cima do homem. E eu vou atirar pedra se fizerem no banco. O senhor Marcos está educadamente há alguns minutos pedindo para falar. Por isso que eu não falo. Por favor. É 30 segundos, Vou ver aqui. Ciro Gomes, um homem extremamente inteligente. Tem base intelectual para falar. O que ele fala é conhecimento. Só isso. Que sempre dissesse isso. E falando de risco, ainda está na mídia, é uma coisa muito... Respeita, Gustavo, mesmo que fosse eleitor do Ciro Gomes, tem que respeitar, gente. Tem gente que vota no Ciro Gomes. Olha, eu vou repetir, porque senão daqui a pouco vão me dizer... ponto, não precisa comentar o comentário do que não é contra. Ele fez 13%. Ele só disse que o Ciro Gomes... A gente não pode editar o programa, tudo tem um pitaco teu. Esse programa vai ter que acabar com ele. Então tá. Agora, que daí eu levo assim, a Carla agora é de esquerda. Não tem nada disso, gente. Eu só estou dizendo que as pessoas... E eu que queria falar melhor. Tem que respeitar. Centro-esquerda? Não, você é esquerdona. Pois é. Aham, e tu é de extrema-direita. Sou. Ultra. Seja feliz. Ultra, super Gustavo Vitorino, vamos 2 minutos brincar de vaca amarela. Não, tu também aqui, seu acabou. Acabou os dois. Chegou? Fala que eu vou ter. Não, na verdade, eu só ia complementar do Bolsonaro que vocês têm avaliado a forte segurança
que tem acompanhado ele, a gente já tinha até falado aqui, são 55 agentes, e quando ele está em deslocamento de carro, tem muitos outros PMs que o acompanham. O que a mídia está comentando? Que tem um risco iminente apontado pelas forças de segurança de um planejamento de um novo ataque. Tanto é que ele está usando colete à prova de balas qualquer hora que ele sai de casa. E eu estou só esperando a hora que ele vai usar uma máscara de ferro também. E aí, sim, mas é verdade. Mas que coisa, né? É verdade, e até tem ameaça. Que ele não vai nem usar o Rolls Royce presidencial no dia da posse. E assim, pelos indicativos de onde aconteceu o primeiro e as ameaças de outros, a gente sabe que é forte. Verdade, é forte. É forte. Evidência real. É forte e a possibilidade de um outro atentado é muito grande. O Bolsonaro está recebendo um apoio internacional do Mossad. Isso aí é o suficiente. Só, eu não vou falar mais nada. Não precisa falar mais nada, Mário Barcelos. Mas absolutamente nada. Pois não, doutor Russo. Eu quero fazer uma distinção, porque a senhora traz uma matéria crucial para nós, que foi objeto de muito debate nosso e que o tempo está trazendo a razão. Nós dizíamos que não, que houve um atentado de um... de um débil mental contra ele. Não é. E segue o inquérito tentando provar que é a política. Hoje ele corre um risco, não é de ser assassinado politicamente. Ele corre o risco de ser assassinado por as instituições que ele se propõe a enfrentar, que é o crime organizado. Que foi a autoria do atentado. Exatamente. Por isso que eu estou dizendo, não é um crime político, não. Não é um crime político. Hoje, ao desafiar algumas instituições muito sérias, organizadas, e com poder bélico, não é um idiotinha que vai lá no meio de 5 mil fãs com uma faquinha lá, que vai lá, vamos confessar, vamos combinar. E eu estendo esse risco ao Moro também. Porque o Moro, na posição... Também, o Moro também. Olha, vou te contar uma coisa, vai voltar guarda-costas. Fala. Todas as grandes organizações criminosas brasileiras têm seu braço político. Sim, também, claro. Tem muita gente eleita com dinheiro do PCC. Com certeza. Muita gente que se mantém há muitos anos. Do terceiro comando. Muita gente se formou no direito pelo PCC. Nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores e até em Brasília. Então, assim, não vamos ficar achando que é bandido pro lado, político é pro tudo outro. junto. Conversa. Lembra da estão dentro da sociedade, Gustavo. Lógico, eles podem estar entre nós aqui. Poderemos ter alguém da bancada. Lembra da carneficina que aconteceu na eleição do Rio de Janeiro? Quantos morreram? Candidatos a vereador na Baixada Fluminense mataram uns 10. E hoje o Miguel Reale Júnior comentou que são mais de 500 ações tramitando no Supremo contra altos escalões do governo. Mas aí é que vem, senadores por exemplo, também, deputados, são 500 ações. Ele expôs, assim, uma preocupação muito grande. Mas e os advogados desse cidadão que cometeu a facada no Bolsonaro? Quem está pagando? Quem está pagando? Quer dizer, o COAF agora tem como descobrir a origem desse dinheiro. É ou não? Então, muitos advogados, e eu falo, sou advogada, vai ter que começar a repensar se vai pegar ou não clientes que vêm desse crime organizado ou de situações que, olha, não sei, eu vou defender, eu vou receber o dinheiro, não sei a origem do dinheiro. Mas isso tá a gente vai começar a ter... Por isso, tem um do Adélio Bispo, um dos 4 que até o indício vem por aí. Porque tem vários clientes do PCC. Um dos 4 advogados que estava Magda, vocês já repararam que os petistas adoram julgar o Bolsonaro por causa de algumas declarações infelizes ou tiradas do contexto? Mas as pessoas não têm o direito de detestar o PT diante de atitudes tomadas durante esta quase uma década e meia? Em termos de ações, o Bolsonaro é um santo perto dos petistas. Abraços, bancada. Kleber Mosmato. E o Kleber também dá uma resposta ao comentário do senhor Carlos Pauleto. Qual o problema de ser antipetista? Diante de tanto escândalo, corrupção e principalmente a paranoia alienadora que criaram no povo, que o PT promoveu, ser antipetista é uma questão de princípios e moral. Mas eu acho que a crítica que o Carlos fez não é de que qualquer um seja antipetista, é que nós, que somos uma bancada
paga para dar opinião, sejamos preconcebidos contra alguém. A crítica foi a ele. Não é? Cada um pode ser antipetista que quiser. Nós aqui na bancada que seria isso, acho que é... O Kleber se sentiu ofendido junto. Lógico. Não, boa noite, Magda. Quiser, né? Hashtag Vitorino Rabugento. KKKK, brincadeirinha. Brincadeirinha, o João Arendt, aquele que estava tomando uma gelada que tu pediu para ir lá na casa dele, em Novo Hamburgo. Brincadeirinha, tá cheio de KKKK, não morde. Não morde. Joãozinho, não rosna. Vitorino tá sorumbático. Não tô não, eu tô preocupado porque hoje estava marcado uma desocupação, uma reintegração de posse de uma área do Asilo Padre Cacique e mais uma vez apareceu um blá 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 e atrapalhar tudo. A gente fala isso na extensão. Vamos continuar falando sobre isso. Agora, eu quero passar a palavra para Alice, a nossa querida Alice, a nossa linda Alice que está lá no cenário de sempre. E aí, Alice? Então, Magda, hoje eu não tenho nenhuma informação cultural, mas eu quero deixar uma mensagem de agradecimento. Eu quero agradecer pela oportunidade, por esse grande desafio, por essa experiência muito bacana que eu tive. Quero agradecer por toda a receptividade, pelo acolhimento que eu tive de toda a bancada. Quero agradecer pelo aprendizado, pela amizade. Quero agradecer também pelo carinho do público. Hoje é meu último dia aqui no programa, mas a gente continua em contato, em comunicação. Eu vou deixar aí o meu site para vocês, é aliceklein.com.br. Ali dá para conhecer um pouquinho sobre o meu trabalho como fotógrafa de famílias. E ali também tem todos os meus contatos das redes sociais. Então a gente segue conversando. E eu vou sair do programa para me dedicar a um novo projeto pessoal. Vem muita novidade boa por aí. E quem me acompanha pelas redes sociais vai ficar sabendo das novidades em breve. E eu quero agradecer também a presidência da empresa pelo convite, pela confiança. Quero agradecer também a todo o pessoal dos bastidores. Adorei conhecer cada um de vocês. E quero agradecer a Magda, quero agradecer a Carla, ao Vitorino, ao Ruschel, ao Marne, ao Chicão, à Lu, à Roberta, a cada um de vocês. Muito obrigada, foi um grande prazer. Olha, Alice, quero te dizer que para nós também foi um grande prazer estar contigo e que todos nós desejamos que você tenha muito, 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 muito sucesso, que esses projetos que tu tens aí, que fazem com que tu tome um outro rumo na tua vida, sejam muito bem-sucedidos, porque você merece realmente todo o sucesso do mundo. Falando em sucessos, mas dessa vez mais dedicado aos jornalistas que também têm a sua carteirinha de rádio, desejo que comemorem com respeito o dia de vocês, que fazem a diferença na comunicação gaúcha de credibilidade. Sou fã de carteirinha, meus cumprimentos em especial ao Vitorino, Lady Magda e Marne. Mas saibam que merecem os cumprimentos todos os dias. Parabéns, vocês são maravilhosos. Alzira Levis Deber, a nossa telespectadora. E a dona Alice, para não perder o hábito, por favor, depois eu sou aquela que sou chata. Mas eu não vou contar, não vou falar esse recado pro Vitorino agora, não vou fazer isso com ele. Fala. Dona Alice, não vou, dona Alice. Fala, bem homem, fala. Não sou bem homem, não sou nada disso. E ela disse que tu tá sendo por demais mal educado, mas deixa. Dona Alice, eu sou a coisa mais querida que eu conheço. Dona Alice, eu sou a coisa mais querida que eu conheço. A senhora não faz ideia a admiração que eu tenho, a inveja que eu tenho das pessoas dessa bancada. Porque o meu sonho era estar numa bancada com uma pessoa como eu. Então, e ali assim, dona Alice, ele pode ser um pouquinho mal educado, mas o que ele é... De queridinho. Chato. O que se ama, o que se adora. É uma bem resolvido, coisa. bem resolvido. Eu não sei se ele é bem resolvido. É bem resolvido. A pessoa que é assim é bem resolvida. Agora a dona Alice é minha ídola. Tu gostou, né? Tu gostou. Porque eu li só a metade daquele e-mail, né? Mas eu imagino, depois eu pego pra ler. Eu li só a metade daquele e-mail. Carlos Roberto Prates Thomas. Boa noite, Magda. Talvez vocês não estejam notando, mas vocês estão colocando o Bolsonaro no patamar alto demais.
demais. Não sei se é ingenuidade. Acho que não. Vocês estão quase... Ai, não, seu Carlos Prados. Não fala assim pra nós. Dizer que a gente é histérica. O senhor é uma pessoa tão elegante. E o Bolsonaro... Nossa, histérica. Porque é só mulher que é histérica, né? E o Bolsonaro está tão gentil como uma normalista. Vamos esperar ele assumir. Eu queria comentar um assunto que foi foi trazido nos Estados Unidos. Eu gosto sempre de trazer alguma referência que faça um link com o Brasil. Bom, hoje o Comitê Olímpico dos Estados Unidos descredenciou a Federação de Ginástica do país. Não sei se vocês se lembram daquele médico, Larry Nassar, que foi condenado a 235 anos de prisão por escândalo sexual. Pois é, depois daquilo, os Estados Unidos, o comitê, autorizou que a federação se reestruturasse, se organizasse. Como eles não o fizeram, simplesmente eles descredenciaram. Tem mais de 150 mil atletas vinculados a essa federação e 3 mil clubes. Por que o link? Já no Brasil, como é que funcionam as coisas? A gente teve o COI em 2017 perdendo 100% dos patrocínios que nós tivemos nos esportes. Tá, a gente tem 11 das quase 30 confederações envolvidas em corrupção e 101 convênios que receberam 1,8 bilhões sem prestação de contas. Então, assim, é fácil coibir. Tu vai lá e fecha, tá mal administrado, vai lá, prende a pessoa responsável. País que tem lei, sabe? Né? E aí o Brasil e os esportes, tão importante para essa gurizada, para essa geração, para tirar da rua. As federações tudo enroladas aí. Que coisa triste. É a diferença do país que tem lei se faz cumprir as leis, né? Exatamente. Tem lei e faz cumprir. Exatamente. Falando em país que tem leis e faz cumprir, a respeito do que nós falamos. Aqui o Alessandro Toledo diz o seguinte: a ligação do PCC com políticos é antiga e a organização criminosa tentou, sem sucesso, inclusive se transformar em partido político e concorrer às eleições. Em 2014, o ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que a facção criminosa PCC, que é o primeiro comando da capital, está envolvida, que foi o que o Gustavo disse agora há pouco, em doações eleitorais realizadas por pessoas físicas a partidos políticos. O mesmo Alessandro Melo, falando sobre também sobre o Bolsonaro, diz o seguinte: cidade de colonização italiana no Rio Grande do Sul é a mais bolsonarista do país. Em Nova Pádua, na Serra Gaúcha, Jair Bolsonaro recebeu 92,96% dos votos. Chamado de pequeno paraíso italiano, a economia do município é baseada na agricultura. Eu adoro o Alessandro, porque ele sempre tem uma informação que acrescenta, né? Ele agrega muito. A bancada ruralista apoiou em massa esse movimento do Bolsonaro. Marne Barcelos. Dona Magda, um grande problema está acontecendo com aqueles milionários brasileiros que compraram um apartamento em Miami, Orlando, Miami Beach e Tampa também, que é outro lugar maravilhoso. Porque é o seguinte, eles compraram através do paraíso fiscal Panamá. O Panamá criaram uma empresinha lá e compraram os apartamentos lá no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Só que o governo panamenho resolveu repassar os nomes dos donos dessas empresas para o governo americano. Então, o que vai acontecer? Serão processados e terão que pagar uma verdadeira fortuna. Vão perder os apartamentos, a bem da verdade. Quem não declara, quem não faz a coisa direitinho, como o Gustavo falou nos Estados Unidos... Mas alguém fez isso tentou burlar nos Estados Unidos? Está aqui a notícia. Ridículo, o nome técnico dessas firmas é LLC, que ficam no paraíso fiscal do Panamá. Inclusive, tem especialistas panamenhos, advogados panamenhos que oferecem este serviço, né? Então, esses brasileiros, né, aí, alguns conhecidos aí, né? Marne, falando, então, em imposto de renda, o primeiro a ter que apresentar seu imposto de renda é o próprio presidente dos Estados Unidos, o Trump. Agora as eleições terminaram, essas últimas, e a Câmara está realmente maior, cadeiras dos democratas, e tudo indica que vai andar uma série de investigações
a esse senhor que exerce a presidência, mas que deveria ter apresentado na sua campanha o seu imposto de renda. Até hoje fica a dúvida, por que que um candidato à presidência de uma república como os Estados Unidos não apresenta o seu imposto de renda, num país que tem tantas exigências como o Mário está trazendo? Inclusive, o Donald Trump, falando das eleições, ele comemorou o que aconteceu na eleição, porque os democratas tiveram o maior número de cadeiras dentro da Câmara, mas no Senado os republicanos continuam com um número maior de cadeiras. Então, uma investigação para começar e ir até o fim não vai ser possível. Então, para ele foi, na medida, ele perdeu, mas ele ganhou também, se é que isso é possível. Mas ele comemorou. Olha aqui, ó, eu sabia que a gente não estava enganada com o senhor Carlos Roberto Prates Thomas. Ele diz o seguinte: foi mal, foi mal. Magda substituiu histéricas por eufóricas e digitou histérica. Eu sabia, o senhor é um gentleman. Jamais imaginei que o senhor fosse dizer isso. Não é não, é um grosso. Parou. Como é mal educado. Ele é muito querido. O Gustavo Vitorino Ele é muito mal educado. Olha aqui, ó, eu recebi a planilha de votação dos ilustres senadores que aprovaram agora à noite. Nenhum senador gaúcho votou. Você absteve? Podia ter feito a Total diferença. de... Nem compareceram? Nem compareceram. Total de 59 senadores presentes, 41 votaram pelo sim, 16 pelo não. Uma abstenção e um voto do presidente. Total 59 senadores. 41 pelo sim, 16 pelo não. Nenhum senador Numa gaúcho matéria tão presente importante não é o elogio, não. Nossos senadores não estarem... Não, eu não acho elogio. Nenhum senador do Rio Grande do Sul esteve presente na votação de hoje. Fizeram falta para votar contra. Tu lembra aquele número que 37 parlamentares não registraram presença em 30% das sessões? Então, isso não me causa estranheza. Porque foi uma amarelada legal. Mas nesse caso, uma amarelada numa matéria como essa. É combinada. Ou quando eles estão, é muito comum, eles estão no plenário, quando vai para votação, eles saem tudo, vão para os gabinetes, vão tomar café. É matéria polêmica, eu vou ter problema no meu estado. Hoje, plena quarta-feira, ninguém está na base. Hoje estava lá. Não, era para estar, pelo menos. Seu Ruschel, já que o senhor está com a palavra, eu quero lhe dizer que a dona Lídice diz o seguinte: posso pedir o e-mail do Dr. Ruschel? Como sair do Face, entre aspas, agora ou perdi? Ela quer o teu Face. Eu vou dar o telefone para a senhora. Parou, não te mete com a dona Lídice. Não te mete nas relações que não te envolvem, Gustavo. Isso não é um triângulo. Isso não é um triângulo. Isso é uma relação bilateral. Nós vamos fornecer a dona Lídice. Faltam 9 dias para a volta. Então tem que dizer para ela qual é. Teu Facebook. Não, Facebook, ela não vai, ela quer meu e-mail. Ela quer e-mail. Ela quer meu e-mail. É Ruschel com SCH, não quer esquecer. Ruschel, ADVOG, que é advogado ATG. Ruschel, advogue, @cpovo.net. Repita, por gentileza. Mas que e-mail eu ia dizer que isso, o marketing não é muito eficiente. Mas não, é pra dificultar, é só pra gente inteligente. O meu e-mail foi a chincalhada. Né, Manel, esse menino? Isso foi só pra gente inteligente, Terceiro. Repita pra dona pessoa Lídice. não saber errar, Hoje entendeu? ninguém teve seu e-mail desmerecido nessa bancada. Ai, que drama. Mas eu vou repetir, dona Lídice. Lídice. Dona Lídice. Tá com a Alice na cabeça. Ruschel com SCH. Facilita. ADVOG, advogue, @cpovo.net. Tá perfeito. O único ponto, dona Achei Magda. facílimo. Eu recebi uma saraivada de críticas. Saraivada, fazia horas que eu não ouvia isso. E eu ainda não dei a notícia do bumbum, dona Magda. Tô muito Tá, magoado. então primeiro deixa o Mário dizer os aniversários. É rapidinho. Já falei dos dois mais importantes. Ari Barroso foi um dos maiores compositores da história desse país, compôs Aquarela do Brasil, né, que é o maior clássico da música popular brasileira, junto com Garota de Ipanema, do Tom Jobim e do Vinícius. Aquarela do Brasil, né? E ele era locutor de rádio. E ele era Flamengo doente, então ele narrava na Rádio Tupi do Rio de Janeiro naquela época. Ele era advogado, inclusive fez o curso de direito, mas nunca trabalhou como advogado, né? Ele era músico e gostava da noite, né? Da noite do Rio de Janeiro. Aí quando no jogo de futebol alguém se aproximava e ia fazer um gol no Flamengo, ele virava as costas. Não quero nem ver, e não narrava o gol. Ele era uma figuraça e todo mundo adorava. Ari Barroso, grande nome da música popular brasileira. Depois do Ari Barroso, Albert Camus, escritor e filósofo francês, uma das grandes personalidades. Cecília Meirelles, escritora brasileira que empresta o nome à sala Cecília Meirelles no Rio de Janeiro. E o Johnny Rivers,
completando hoje 76 anos, né? Cantor, compositor e músico americano de aniversário hoje. O Geraldo Alckmin, completando hoje 66 anos, né? Aniversário dele meio triste. Ele achou que ia passar lá. Ia ser presidente da República e fez uma campanha totalmente E é difícil ridícula. se reinsetar politicamente. Não, outra coisa, o Fernando Henrique até falou isso, ele não tem charme, ele pode ser um bom administrador, não tem carisma pessoal, aquele jeito dele falar tecnicamente, não, tá na veia, vou botar na veia, alguém ensinou para ele isso, né? A cantora brasileira Siang, e são esses os aniversariantes. Seu Roxo, o senhor... Eu queria trazer, na verdade, eu fiz a brincadeira, mas é porque envolve uma gaúcha, né, dona Magda? Não estaria fazendo a brincadeira. Vamos falar. Na verdade, é um concurso que é nacional. O concurso ocorreu na segunda-feira com 15 finalistas e veio a premiação. Sai o anúncio das 3 primeiras, uma menina com... Então, 2 princesas e uma rainha, isso? Deve ser. Exatamente. 2 princesas e uma rainha. 2 princesas e uma rainha. As medidas foram 105 centímetros de bumbum, a nossa ilustre vencedora, e tudo se encaminhava para um final feliz. O concurso, as meninas ali postadas, a premiação, concurso, como ele disse, de nível nacional, com boa transmissão. E daqui a pouco botaram a faixa na primeira colocada e vem uma moça tresloucada e arranca a faixa dela. E coloca. Causa uma baixaria ali, um constrangimento em todos os envolvidos. Para nosso constrangimento maior, a Miss que fez isso era a Miss Rio Grande do Sul. Mas qual era a alegação? Vamos chegar lá, seu Mário. Se contar o fim, aí já está. É prematuro? Seu Mário, você vai alguma coisa? Prematuro não, então tá. Quase Então, vai ter vamos lá, mesmo. Pressa na sua idade, seu Mário. Vamos lá, cidade, garoto. tudo com muita calma, seu Mário. Não pode ter pressa. Quando consegue finalizar. Pois não. Então, na verdade, chegou a Miss e se agarrou na faixa e arrancou e aí causou aquele alvoroço, vieram as pessoas e o concurso saiu. Tinham ali uma tal de Antonella, que foi BBB, que foi a última colocada, assim, havia algumas personalidades. E aí virou notícia nacional, lógico que ela foi para o site e ela foi justificar-se, então, por que ela fez essa cena tresloucada. Ela alega que as 3 primeiras, por isso a ausência do nosso Chicão Tofani, eu quando fiz a notícia, Mário, eu pensei no Chicão Tofani, ela alega que as 3 primeiras são plastificadas. E ela tem os mesmos 105 centímetros. Natural. 105, natural. Essa é a alegação da gaúcha, então, no mesmo mundo que causou esse escândalo. Mas e aí esse escândalo vai nacional. Pra Comebol pra ver se vai ganhar os pontos Chamaram o VAR, dona Chamaram o VAR, Comebol, como é que vão resolver esse negócio? negócio? Deu empate técnico ali, mas ficou... Vale o artificial? Ficou valendo o artificial, os primeiros, segundo ela, os 3 primeiros colocados agora uma são bagulhada, artificiais. né? Uma bagulhada, né? Depende para onde o senhor olhou, né, seu Mário? O concurso era Miss Bumbum, né, seu Mário? Não era o... Seu Mário, mas se é fake, o seu Mário perdeu o foco. O seu Mário perdeu o foco. Não, uma bagulhada. O seu Mário tá achando as gurias feias, mas não era, beleza. Seu Mário é fake, eu acho. Bondoso mas era isso, dona Mário. Eu vou dar o meu abraço, então, aqui. Queria dar um abraço para um telespectador que nos assiste todos os dias, Coitado. Jefferson Gaúcho Gurniski, que é locutor de rádio e TV. Então, parabéns pelo dia. Também um pouquinho atrasado, mas parabéns pelo dia. Não tem problema. Olha aqui, ó. Eu vou ter que falar no Dilon Camilo. Faz dias que eu não falo no Dilon Camilo. Não. Mas ele não deixa só se ele implicar com o Vitorino. Não, ele já... Boa noite, Magda. Segundo o juiz e hoje ministro Sérgio Moro, ainda não, futuro ministro, ele tem ainda é juiz. Ele ainda é juiz. E seguindo sua linha de pensamento jurídico, para os inimigos, os rigores da lei. Condena Lula sem provas, grampeia a presidenta Dilma e para os amigos, Onyx Lorenzoni, confesso, caixa 2, um simples pedido de desculpas é o suficiente. Esse é o novo Brasil, onde o combate à corrupção será implacável? Pergunta ele, Dilon Camilo. Olha, Dilon Camilo, eu não sei, porque se eu tivesse uma bola de cristal, se eu conseguisse prever o futuro, eu não estava aqui. Certamente eu não estava aqui. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, tem uma pequena diferença, né? O Onyx Lorenzoni confessou, declarou que tinha... 100 mil reais. E os outros parece que negam, né? Então... Aí a conta aparece 23 milhões na conta. Aí é coisa.
tempo todo. Desculpa, seu deslocamento. Sabe que uma das críticas que estavam acontecendo com relação ao presidente eleito Bolsonaro é que na equipe de transição não tinha nenhuma mulher indicada para a equipe. Sim. Ele já tinha indicado 26 nomes de homens e de nenhuma mulher. Então, agora ele indicou 4 nomes de mulheres que deve sair essa indicação nos próximos dias, tá? Eu tenho aqui, ó, é Clarista Costa Longa, doutora em economia, Liane de Moura Fernandes Costa, ex-tenente do Exército, Márcia Amarílio da Cunha Silva, que é tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Silvia Nobre, tenente do Exército. Mais ou menos podem integrar esse grupo até 50 pessoas, inclusive o Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, deve também integrar esse grupo lá no finalzinho de dezembro, quando ele vai pedir a exoneração e vai, então, começar a participar do grupo de transição. E, Carla, essa última que tu comentasse, a Silvia Nobre, foi a primeira mulher indígena a integrar as Forças Armadas. Então, muito bacana. Eu gostei do elenco dele, eu gostei. Eu gostei da procedência do elenco. Gostei muito. Olha aqui, ó. Caros amigos, boa noite. Vitorino, presta atenção no serviço. Gosto muito da opinião do doutor Gustavo. No entanto, fico desapontado quando ele fala a respeito da legislação trabalhista sem conhecimento de causa. Pegou forte. Apenas ele não sabe que este arremedo de reformas só veio a prejudicar a classe trabalhadora, privilegiando o capital e os grandes conglomerados em detrimento do trabalho e das pessoas que, por míseros trocados, dão sua saúde e dedicam sua vida em prol das grandes empresas que só visam o lucro, tratando os seres humanos como mero objeto. Um abraço a todos, Air Júnior, OAB-RS 93942. Ô, como é o nome do seu rapaz? Você é teu colega, Air Júnior, doutor Air Júnior. Doutor Air, faz assim, doutor Air, o senhor manda para cá um e-mail dizendo qual foi o direito que foi tolhido do trabalhador. Me diga um direito só que foi tolhido. O trabalhador que tinha isso não tem mais isso. Me manda um direito só. Aí eu dou a mão à palmatória, tá? O senhor manda, por favor. Estou sendo respeitoso com o senhor, coisa que o senhor não foi comigo ou dizer que eu desconhecia a legislação. O número da OAB dele já é 93 mil. Quantos inscritos tem na OAB? A OAB já tem mais de 100 mil, já passou de 100 mil. E no Brasil, mais de 1 milhão. Nossa. Mais de 1 milhão. 93 mil, aparentemente, ou é um advogado jovem e está se vendo pela mensagem pouco educada que mandou, ou então é alguém que veio transferido de outro estado. A OAB é transferida de outro estado, teve um novo número. Os próprios desembargadores também, quando encerram e vão advogar, eles ganham números... Um número alto, número alto. Olha, a nossa querida telespectadora, a Vanessa Silva, que trabalha no zoológico, né? Que ela tem uma tarefa lá no zoológico, ela agradeceu a leitura do e-mail, disse que terá muito prazer em nos acompanhar num passeio ao zoológico, só pede que entremos em contato para verificar uma data e tal, e ela enviou o seu número de telefone. Eu vou anotar e quando a gente puder ir, principalmente o Gustavo, que parece que precisa ver algumas coisas lá, como é que estão funcionando ou não, que ele disse que não sabia. Eu vou anotar, Vanessa. Ainda queria trazer um caso pitoresco que aconteceu. Na verdade, um casal foi assassinado, um homem e uma advogada. E qual foi o problema? Que é o caso pitoresco. A filha desse casal tinha vendido um Fusca em 1983, tá? E a pessoa para quem ela vendeu não havia transferido. E aí, o que aconteceu? Agora, a pessoa que comprou levou muitas multas. Várias multas pela não transferência. E muitos anos depois, agora, em junho desse ano, a justiça deu ganho de causa para essa moça. E ele ficou desatinado. O que ele fez com a perda da ação? Foi lá e matou os pais da moça. Ai, olha que jeito de pagar compromisso financeiro, hein, senhor? Terminamos nosso programa de hoje por aqui, mas prometemos que amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, estaremos de volta aqui com mais atrações, com mais informações. Tenham todos uma boa noite e até lá.